E seja bem-vindo para essa, que não é só uma live, mas é a live das lives. Sejam todos muito bem-vindos para esse podcast. Hoje eu estou aqui com um convidado super importante, um amigo meu, pastor, inclusive, o pastor Francisco Oliveira. Pastor Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a Live das Lives. Hoje a gente vai falar, né, sobre a relação entre o dinheiro e o cristão, como o que é que a gente pode fazer para poder ter uma empresa dentro das linhas cristãs, não é isso? E debater sobre assuntos, né, referente ao dinheiro e as práticas cristãs, né? Ter a questão da integridade, da índole do cristão, se a gente pode ter dinheiro, pode ser rico ou não. Hoje o pastor Francisco está aqui para enriquecer o nosso podcast. Pastor Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar aqui na live das lives, né? Sinto-me honrado e é um prazer dividir esse momento com você. Estamos aqui para tentar contribuir. É um tema um tanto quanto atual, eu diria um pouco polêmico, mas não existe tema que a Bíblia não pregue, né? Isso aí. Inclusive, eu já quero iniciar aqui o nosso podcast com o nosso presente que a gente dá para todo convidado. É sempre um prazer, né? A gente estar recebendo Olha aqui aí, e gente. sempre com a foto dele. Pronto, que maravilha. Aí sempre se eu for tomar um café, vai lembrar Café desse tá um dia. pouquinho caro, mas a gente consegue, né, não? Vai tendo A fé. gente dá um jeito ali, não pode faltar. Pelo menos dá para tomar um café antes de dormir. Obrigado aí, meu amigo. É isso aí. E, pastor, eu já queria introduzir aqui, né, na nossa live, que a gente sabe que a questão financeira, né, ter uma empresa. Hoje no Brasil é muito, eu digo assim, difícil você empreender, principalmente de forma honesta. Para crescer, fazer uma empresa crescer de forma honesta é bem complicado. Pela questão tributária, pela questão da intensidade com que o governo ele aplica as leis para as empresas. Então, muitas pessoas, e eu como contador, a gente sabe que tanto até pelas histórias que outros colegas profissionais contam, por tudo que a gente estuda, né? A gente sabe que muitas pessoas tendem à questão de sonegação de imposto e a questão financeira, que realmente termina pegando muito para fazer uma empresa crescer. Aí eu queria perguntar para o senhor, nessa questão financeira, o senhor acha que tem como um empreendedor cristão ter sucesso na sua empresa hoje no Brasil mesmo, com tanto rigor na questão tributária? Meu amigo Gabriel, a sua pergunta é até pertinente, né? E a gente tem que pensar um pouco, acho que de forma mais ampla, né? Não precisa entender muito de economia para você compreender que quando você baixa os impostos, a economia movimenta e o poder de compra aumenta. Isso a gente está falando de acessibilidade tanto para quem tem, para quem não tem. Agora, quando você vive num país cujas taxas e a carga tributária é considerada uma das maiores do mundo, asfixia o pequeno empreendedor. Aí, de repente, vem com aquela ideia de política de que vai taxar os ricos para dar aos pobres, o que é, além de incoerência, mentirosa, né? Pelo seguinte, porque se você taxa lá, ele repassa o produto. Agora, o cristão nesse universo de querer crescer, prosperar, empreender, como princípio ético de vida, ele é obrigado a pagar os tributos, inclusive incentivado pelo próprio Jesus. Porém, o mesmo Jesus que exige de nós o pagamento dos tributos é aquele também que prega contra as injustiças dos poderosos. Então, é o mesmo peso de rigor para quem empreende, como o mesmo peso de rigor para quem explora, né? E é difícil no Brasil, mas é possível. E aí existem vários fatores com que você consiga vencer
e superar tudo isso. Acho que Deus é uma pessoa que coloca Deus na frente do seu próprio negócio. Tende essa empresa a ter mais sucesso com a bênção de Deus? E esse é o ponto de partida, né? Se eu, inclusive, quando você me faz a pergunta, eu posso usar como exemplo a própria história de Isaac, né? Isaac, Deus o proibiu de ir para o Egito. E se você pensar naquele momento cultural, né? Naquele momento em que Isaac vivia, ele estava numa terra inóspita, em um deserto. O Egito era a cidade avançada, se comparado aos nossos dias. A gente diria que o Egito é as grandes potências mundiais. Então, quando as pessoas queriam empreender, crescer, né? As tecnologias lá bastante avançadas e como medida de socorro mesmo, eles desciam para o Egito. E Deus o proíbe de ir para o Egito. E o curioso é que Deus o fez prosperar na terra da aflição. E isso não é mágica, não é fábula, né? Ele cavou um poço, deu água. E você deve saber, e os demais que estão nos escutando, que quem tinha um poço, quem tinha água, eram os poderosos da terra. Acho que os dois elementos mais poderosos daquela época eram o sal e a água. Não era nem tanto o ouro e a prata. Então, ele cavou um poço, perseguiram, tomaram. Ele cavou outro poço, deu água novamente. No terceiro poço, desistiram. Então, eu acredito muito nessa prosperidade que advém do propósito que Deus estabelece na vida de alguém. Eu acredito muito nisso. A questão de prosperar, quando a gente fala de prosperidade, a gente tem também um versículo na Bíblia onde Jesus fala, né, sobre a questão do rico e o dinheiro, onde Jesus diz, dê tudo que tens para os pobres e me siga. Então isso quer dizer que todo o cristão ele não pode ser rico, não pode ter muitas posses aqui na terra, ele teria que doar tudo para os pobres para seguir a Jesus, ou isso seria especificamente para aquele rapaz, talvez porque Jesus, conhecendo o coração do homem, sabia que ele especificamente tinha aquela ganância pelo dinheiro, né? Tinha o apego ao dinheiro. Qual que seria essa relação? Esse texto a gente tem que analisar ele de algumas formas, culturalmente e, sobretudo, com quem Jesus está conversando. Ele não está conversando com o leigo. Você vê que a pessoa conhecia da lei, né? Mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, Tanto que ele até diz assim que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, né, do que um rico herdar o reino dos céus. Jesus ele é muito provocativo nas falas dele, mesmo ele já sabendo a resposta, mas ele provoca reações. Você pode olhar em todo o contexto, quando ele aborda alguém, ele quer sempre que a pessoa reaja. E o rapaz tinha uma conduta exemplar na questão de obrigações da Torá. Mas quando Jesus toca num ponto que ele reage mal, é porque exatamente ele é presciente. O que é ser presciente? Ele conhece o íntimo. Agora, pegam isso aí e, historicamente, se você observar a historicidade da igreja, passaram a se pregar o chamado voto de pobreza, né? Inclusive os monges de alguns monastérios, né? Vivem aquela vida simples. E aí eu penso o seguinte, de modo bem simples, tá? Se você que está me escutando, ou o próprio Gabriel, adquire uma casa de praia, um carro, e você deixa de seguir Jesus, você nunca teve comprometimento com ele. Porque não é o bem em si, não é a prosperidade em si. Porque prosperidade eu entendo, Gabriel, ser bem-sucedido em tudo que você faz. Isso para mim é prosperidade. Como eu disse, Isaac, você pode estar no deserto e crescer ali. Você pode vender picolé e amanhã ser dono de várias sorveterias. Mas o seu coração não está no bem. Foi o princípio que Jesus estava ensinando, porque ele era religioso, de prática, mas na verdade a essência da vida, do cristianismo, ele não tinha compreendido ainda. Então,
Eu acho que o que Jesus está ensinando ali não é uma imposição doutrinária, que todas as pessoas têm que vender os bens para provar sua fidelidade a ele. Até porque na própria Bíblia diz que aquele que prosperam deve atender os domésticos da fé. Como que você vai praticar ações sociais se você não tem? Né? E E até porque a a gente tem gente que crê. trabalhar com a lógica de que a igreja precisa de pessoas. Existem 3 modos de investimento no evangelho: na oração, na prática e as pessoas que investem. Né? Eu acho que o que a discussão dali é o apego em si. A discussão ali passa pelo princípio da renúncia. Não deixar Né? os bens materiais estarem na frente, né? Serem a Inclusive ele prioridade da fala, né? pessoa. Onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. E tem gente que realmente é apegado com as coisas da vida, tem gente que é avarento e ganancioso de tal forma que não consegue viver agora. Hoje se usa muito a expressão minimalista, né? As pessoas, por mais que tenham posses, não conseguem ser simples, ou hábitos simples, né? E se privam de coisas boas, às vezes dar um mergulho numa praia, montar num animal numa roça, tomar um cafezinho e um cuscuz, que é um alimento da nossa culinária, tá? Aqui do Nordeste. E, e, e vive essa vida ilusória, né? Porque o próprio Asaf, quando ele olhou a prosperidade do ímpio, ele abalou em si. E aí Deus ensina uma lição para ele interessante, que ele diz: rapaz, você tem muito mais do que ele. Eu te honrei, você é líder de louvor, você tem unção, graça, inspiração, compõe. Isso não é prosperidade. E a Bíblia ainda diz assim: não tenha inveja do homem que pratica o mal. Então, em resumo, eu penso que é o seu coração em si. Se você coloca acima do propósito do eterno, acima do próprio eterno, qualquer outra coisa, realmente eu acho que você precisa passar por essa lição de entender o que é importante e quais são as nossas prioridades. E não só o empreendedor cristão, ele pode sim prosperar, pode sim ter muito dinheiro, rico, ter posses, né? Desde quando ele não deixe isso ser mais, algo mais na frente, né? Mais prioritário do que o próprio amor a Deus, né? Mas como a gente crê em um Deus que, de fato, ele abençoa muito, né? A gente vê na Bíblia mesmo, ou com a questão de Abraão, quantas Deus não prometeu a bênçãos para ele, tanto como terras, quanto como naquela época como filhos, né? Prosperidade no caso de pessoas que chegaram, pessoas tão pequenas, mas que chegaram a ser governador do Egito, por exemplo. Tantos bênçãos que ao longo da Bíblia a gente pode estar vendo que pessoas prosperaram de fato aqui na Terra. Aí você chamou a atenção de algo curioso que eu não tenho tempo para discorrer aqui, mas eu penso o seguinte: Deus não é autor, guarde isso, tá? Deus não é autor da pobreza, me perdoe o termo pesado, da miséria. Ela advém exatamente por conta do distanciamento do homem. Quem criou todo o caos na terra foi o homem, não foi Deus. Deus é tão generoso, guarde isso. Ele é tão generoso que deu a terra com riquezas. Em Isaías 45, ele disse a Sírio, o rei persa: eu irei adiante de vós e te darei as riquezas encobertas. Sabe o que é aquilo ali? Petróleo. Ciro é Medo-Persa, que hoje é um dos países árabes. O Irã e a Babilônia, o Iraque. Deus disse: eu te darei petróleo, Ciro. Riquezas encobertas. Naquela época, há 500 anos, ou 500 anos antes de Cristo, Deus já tinha dito que debaixo da terra teria petróleo. Então, Deus deu ao homem a terra, o homem perdeu. Observe o que está acontecendo nos nossos dias, o homem está destruindo. Mas Deus não mudou, Gabriel. Ele agora vai nos dar o céu, que não existe prosperidade maior do que o reino dos céus. Então, o autor do caos é o homem. O homem, ele, por perder, e aí eu vou tocar no princípio do Gênesis, o direito de ser gestor dos bens que Deus entregou a ele na terra, ele mesmo perdeu.
ele passou a ser avarento, ele passou a ser egoísta, ele passou a olhar só suas prioridades. E aí, quando Deus disse lá no Gênesis e Adão, domine sobre a terra. O que é domínio? É o poder de gerir, de ser gestor. Agora, por conta de todo o caos que estamos vivendo, infelizmente, temos que conviver com essas desigualdades, com esse tema. Porque, se você me permite, eu vou passar a fala para você. Aqui nos países subdesenvolvidos, a gente discute que um cristão não pode ter um bom carro, certo? A mentalidade daqui. Vá para os Estados Unidos, irmão. Os carros que aqui você julga de importância, lá não vale nada, irmão. Um Corolla lá, um Corolla desse que vem aqui, não vale nada. Qualquer menino em Dubai alcançou a maioridade, o pai dá um Bentley. Você está em outro universo, certo? E eu estou falando de cristãos lá nos Estados Unidos que tem e outros países, desculpa, uma vida confortável, certo? Agora, aí você tem que estar na mentalidade do país onde você vive. Que é isso Que de repente você está eu num país percebo. subdesenvolvido, para ele prosperidade ele é alcançar um iPhone 12. Isso é cultural, é mentalidade. Voltando ao princípio. Eu acho que eu não devo me corromper quando eu tenho a mentalidade de quem eu sou, a quem sirvo, é para onde eu estou indo. O ponto crucial da discussão aqui é onde está o meu coração. Certo? E é importante, voltando a dizer, Deus não é autor da pobreza e nem da miséria. Até porque Deus não é pobre. A gente já tem. Eu posso estar errado, mas eu acho que as pessoas elas já têm uma visão sobre o cristão, principalmente quando tem um cargo, quando a pessoa já tem um cargo eclesiástico, né, de maior peso, assim, como por exemplo o pastor. Se alguém vê um pastor com um carrão, ou tem uma casa que muito provavelmente ele conquistou com o trabalho secular dele, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho, tem empresas, é empresário e tem condições de comprar aquele veículo, ou aquela casa, ou seja lá qual for o bem. Aí quando a pessoa vê assim, já remete, poxa, será que ele não está tirando dinheiro da igreja? Às vezes o pastor nem a prebenda ele recebe da igreja, que é onde que ele pode receber por isso, né? Que não tem problema nenhum. Mas muitas vezes tudo que o recurso financeiro dele é proveniente do trabalho secular dele. E aí as pessoas já tendem a ter esse olhar de julgamento, assim, né? Já levanta várias hipóteses. É porque hoje, assim, Gabriel, você tem que entender, vamos pegar a igreja primitiva até os dias de hoje. A igreja vem de lá, certo? Os apóstolos de fato sofreram muito para implantar a igreja na terra. A igreja hoje é uma potência mundial. Olhando no campo do marketing, a igreja é uma marca e não tem como tirar. Penso também que pastor deve ser exemplo em tudo, certo? E aí eu tenho que ser honesto com você, Justo. Acho que pastor não foi levantado para ser mercenário da fé, para explorar o evangelho e enriquecer. Não sou pastor cristão, ilicitamente, certo? Biblicamente discutimos os princípios dos direitos que os pastores têm na questão da remuneração justa, né? Porque é um serviço que não tem dinheiro que pague. Inclusive está escrito na Bíblia, em Coríntios, né? Enfim. Agora, eu comungo desse pensamento seu, que de repente o camarada é pastor, mas é um empreendedor, é um advogado, é um médico, um cara profissional. Hoje, inclusive, até tem pastores e jogador de futebol, né? Então, a riqueza, o bem dele que ele adquiriu, é de uma gravadora, às vezes, escreveu muitos livros. Tem pastores aí que tem best-seller, né? E termina crescendo financeiramente. Mas a questão da crítica, ela sempre vai existir, né? Eu acho que o que pesa mesmo é a sua consciência tranquila. Você dormir no seu travesseiro de que não está lesando ninguém, não está sendo leviano,
certo? Eu sei que, infelizmente, é um tema difícil difícil, né? O que você quer hoje aqui, porque nos dias atuais, infelizmente, surgem a cada dia muitos escândalos e uma raça entendeu tudo errado. Porque o ponto que eu quero destacar com você é o seguinte: se você está numa igreja onde só os membros prosperam e o pastor não tem direito a essa prosperidade, aí você para e pensa. Ou se você está numa igreja onde só o pastor prospera e os membros não prosperam, tem alguma coisa errada aí. Tem um ponto que não está batendo, irmão. Porque assim, pensando de forma macro, a prosperidade verdadeira. Eu sou contra a falsa teologia da prosperidade. O que é a falsa teologia da prosperidade? É acreditar que quando você sofre, Deus não está com você. A falsa teologia da prosperidade diz que você não pode passar por privações. A falsa teologia da prosperidade coloca como validação o seu sucesso financeiro. Não. A verdadeira teologia da prosperidade, vou repetir, é você ser bem-sucedido em tudo que você faz, na sua área. Então, a gente precisa discutir isso, porque, inclusive, o empreendedor, para ele vencer na vida, ele vai perseverar muito. Acho que você vai abordar um pouco sobre isso aí. Quer dizer, o camarada começa de lá de baixo, pode ser pastor, pode ser o que for. De repente o pastor tinha uma rocinha, ele começa a investir naquilo ali, começa a plantar e vai ganhando dinheiro e vai prosperando. Ali é fruto do trabalho dele. Eu acho que onde está o pecado nisso aí, né? São coisas que a gente tem que pontuar, balançar de um lado e do outro. São coisas até que, para nós como cristãos, independente de ser ou não empreendedor, a gente tem que ter eu acho que a gente tem que ter uma visão assim, ser bem, ter aquela vigilância, né, espiritual, porque eu entendo, como é que eu penso? Poxa, o inimigo, ele é astuto, ele vai utilizar de todas as ferramentas que ele puder para tirar uma alma do céu e levar para o inferno. E como é eu imagino assim que seja o pensamento do inimigo? Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um escândalo entre de uma pessoa aqui e vou colocar uma pessoa entre o povo de Deus, fazer aquela pessoa ali entre o povo de Deus, escandalizar tudo, que aquela pessoa nem não tá ali só para criar problema. E aí, quem tá de fora vai julgar aquela pessoa como se o problema fosse a igreja de Cristo, quando na verdade é uma pessoa que tá ali só para criar o caos, muitas das vezes sendo usado pelo inimigo, né? Justamente para tirar. Aí você tem que pensar, Gabriel, cada abordagem que você faz me provoca e me faz pensar. Até o século III, né? Ano 300 depois de Cristo, a igreja sofria muito, né? Dizem até que ela andava nos calabouços, nas catatumbas. E após Constantino, quando ele foi um simpatizante do cristianismo, que ele permite o culto livre, né? E mais tarde, no ano 370 depois de Cristo, acho que Teodósio oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Aí disseram os teólogos, saíram do calabouço para sentar no trono. A partir daí, abriu precedentes para o fracasso, porque a gente vai viver aproximadamente aí 1000 anos chamado da Era Negra, a Era das Trevas. 1000 anos da obscuridade, onde as pessoas se infiltraram na igreja, no desejo de serem consagrados a bispos, assumir o poder da igreja, que inclusive era uma igreja poderosa no Império Romano, né? O papado em si. Então, homens inescrupulosos se infiltraram, e a gente conhece na história da igreja o tanto de escândalos e foram introduzindo dogmas de heresias, né? Inclusive cobranças de indulgências para se permitir um pedacinho do céu.
E hoje, nos nossos dias, de forma mais evoluída, as pessoas entendem que, para eles, existe o mercado da fé. E, de fato, existe o mercado da fé. A exploração da fé que faz com que esses homens vivam como imperadores. Isso é condenado pela Bíblia, tá? E pelo próprio Jesus. Tanto que na palavra já diz, né, até numa passagem onde Jesus, ele viu que as pessoas estavam utilizando ali Sim, da sim. fé como comércio e saiu derrubando tudo, não foi? É completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pensamento de Deus para a humanidade é o melhor possível, em todos os aspectos: saúde, conforto, bem-estar, lazer, alegria. Isso é um pensamento de Deus. Ele criou isso, ele projetou isso para o homem, certo? Agora, o que complica são, infelizmente, esses maus exemplos, que faz com que que a visão de fora generalize, como se isso fosse pregado. Nós temos que explorar pessoas, como se isso fosse doutrinário. E, na verdade, isso não tem nada a ver com o genuíno cristianismo que aprendemos, né? Isso não tem nada a ver. Que se for parar para prestar atenção, é só mais uma estratégia do inimigo para tirar aquela pessoa da presença de Deus. Sim, sim, sim. E agora, não tem como segurar, guarde isso, tá? Alguém que Deus decide abençoar, meu. Existem pessoas que Deus olha e diz assim: eu vou mudar a sua história. Acabou. Quando Deus decide abençoar, Gabriel, o diabo não pode amaldiçoar. E por mais que ele queira, não prevalece maldição sem causa. Isso eu acredito muito. O proverbista Salomão, nós estamos falando de Salomão, que Deus decidiu abençoar. Salomão, meus filhos estavam meditando sobre a vida dele e a gente batendo um papozinho. A minha filha falou: meu pai, Salomão tinha mais de 4.000 cavalos nos seus estábulos. E cavalo de raça pura árabe. Aí eu fiz a comparação. Só o sêmen desses cavalos nos dias de hoje é uma Ferrari. Imagine. Aí ela falou: na porta da casa dele tinha prata, ele pisava em cima das pratas, prefigurando o céu, onde nós vamos pisar, que a maioria dos teólogos dizem ruas de ouro, né? Na Nova Jerusalém. Agora, se perdeu. O fato de Deus honrar ele não soube lidar com aquilo. Aí onde está o ponto que nós estamos discutindo. Você está pronto para... A gente precisa também discutir. Você está pronto para essa prosperidade? Onde isso vai te levar? Você vai se perder? Você já tem um caráter rígido, uma maturidade para administrar os bens, como José administrou os bens que não eram dele, era do Egito, mas ele administrou muito bem, como Daniel, porque as pessoas, mas Deus deu prosperidade a Daniel no palácio, mas você tem o espírito de excelência de Daniel, você tem o espírito empreendedor, você é gestor de si mesmo, principalmente de si mesmo, você está preocupado só em gerir pessoas ou você é gestor de si mesmo? Você tem a maturidade de que tudo que Deus te dá não é seu, você é simplesmente um mordomo que administra os bens que Deus te deu na terra para saber lidar com isso, porque a preocupação é a seguinte: todo mundo está pronto para isso? Acredito que não, porque a corrupção está atrelada ao indivíduo. E por isso que Deus primeiro trata a pessoa. Por isso que o cristianismo não é ter, é ser. A partir do momento que Deus te trata e forma esse caráter que estamos discutindo, meu irmão, você pode estar no deserto ou no palácio. Tem hora que você vai estar no palácio, mas de repente, quando você estiver no deserto, e aí, se você permitir, eu vou usar Jó como exemplo. Jó é a figura típica de que o homem pode ser fiel na escassez e na abundância. Jó era rico, adorava a Deus. Deus tomou tudo dele, inclusive a saúde. Ele continuou. Deus dobrou a riqueza, ele continuou sendo adorador. Então, o que prova a minha fidelidade não é onde eu me encontro, o meu momento. Eu posso estar no deserto
ou no palácio. Eu tenho que ser fiel lá em cima e tenho que ser fiel. Isso pressupõe a maturidade cristã, né? E a questão também do sucesso, ela é muito interpretativa. Porque o que é sucesso para uma pessoa? O que é ser uma pessoa de sucesso? Porque assim, o que adianta eu ter bilhões e bilhões na conta e não ter a felicidade? A gente vê aí como, por exemplo, o influenciador Whindersson Nunes. Quanto dinheiro tem e vive as notícias, né? Até ele mesmo fala que sofreu muita depressão, porque a fama e o dinheiro não traz a felicidade em si. Óbvio, ela proporciona um conforto muito bom, né? A gente consegue andar com carro, quem anda de ônibus mesmo, poxa, ter o conforto de ter um carro, fazer viagens internacionais ou até nacionais, ter um conforto, traz um conforto, mas não traz necessariamente o dinheiro. Então, será que essa pessoa, isso, o sucesso que tanto almejam, ou vocês porque eu, para mim, tenho como concepção sucesso ter o conforto financeiro, obviamente, mas eu quero ter a questão da poder ter, poxa, minha esposa, eu tô prestes a casar, pô, tá com minha esposa, tá cuidando dela, ter condições de cuidar dela. Por que que eu quero ter dinheiro? Isso que para mim é importante para ter a prosperidade. Por que que eu quero prosperar? Então, poxa, eu quero prosperar para dar uma condição melhor para minha família. Quando eu for ter filho, ter condições de dar uma qualidade de vida para o meu filho, uma educação de qualidade, que a gente sabe que no Brasil, para a gente ter a melhor educação, a gente precisa também desembolsar um valor alto, né? Então, ter essas Você, condições para mim é importante. E isso, para mim, é a concepção de ter sucesso. Poder cuidar a gente e tem que ter. abordar em alguns pontos. Primeiro, o que é sucesso, né? Passa pela ideia de a realização pessoal. Quantos bilionários não sofreram aí com bilhões na conta, mas com depressão? Morreram com Por isso, exemplo, no infeliz. Japão, não sei se ainda está assim, mas houve um período no Japão quando o jovem atingia a maioridade, que ele não alcançava o sucesso profissional, muitos dele tiravam as próprias vidas, porque a cobrança e a exigência é muito grande. Isso parte também do pensamento das crises de ansiedade, dos anseios da vida, aquela busca incansável, quase que insana de enriquecer e que eu tenho, porque parece que eu não vou ser feliz. É um caminho, uma linha muito tênue para o sucesso de repente ser um fracasso. Não existe sucesso que justifique o fracasso da sua família, as suas questões emocionais bem, né? E as pessoas têm confundido muito isso. Será que realmente isso é sucesso? E aí a gente precisa pensar o seguinte: o que define felicidade? Em que consiste esse sucesso, essa felicidade? O filósofo Voltaire disse que felicidade é um estado de espírito. Mas tem gente que acha que felicidade é ter um bom relógio, ou tem gente que acredita nisso, que ser feliz e alcançar sucesso é todo dia comer uma comida boa. Já tem outros que, poxa, meu sonho é ter uma casa de praia. Pra quê? Correr de manhã, ver o pôr do sol à tarde, sentir o cheiro do mar, aquela marina, assim, do final da tarde. Já tem outros, por exemplo, algumas mulheres acham que sucesso é você ter condições de todo dia entrar na vitrine e adquirir peças de roupa. E, de fato, elas se sentem bem. Agora, por que também essas pessoas que são multimilionários, que são bilionários, enfrentam depressão, enfrentam crise de ansiedade, inclusive pensamentos suicidas? Como, na lógica, você vai admitir uma ideia de uma pessoa ter tudo na vida e ao mesmo tempo não ter nada? Aí entra Cristo. Aí entra a palavra que Cristo disse em João 16:24. Peçam-me e eu te darei plenitude de alegria. Alegria completa.
Eu posso estar dentro do meu carro aqui, ó, feliz. Também posso estar no lugar mais simples possível e continuar feliz. Porque não é os ambientes, não é o dinheiro em si. E quando falta Cristo, Gabriel, falta tudo. Falta tudo. Falta O- tudo. É o que a gente sempre diz, né? O pouco com Cristo é muito. O muito sem Cristo é nada. Agora, ele lança isso aí, a gente vai para a Bíblia, né? Tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí André descobriu, numa bolsa de couro, não sei como, não foi revelação. Quando perguntou, onde compraremos pães para alimentar tão grande multidão? Aí tem um menino aí no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixes, né? E eu fiquei pensando, eu até brinquei assim, já para quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a André como foi que ele descobriu isso. E aí você conhece a história que Jesus multiplicou os Sim. pães, alimentou a multidão, mas o curioso do texto é o que sobrou, Jesus mandou guardar em 12 cestos. Primeiro ponto, a gente não vai ficar vivendo a vida toda de milagre. Você tem que ver a lógica da vida, que é o trabalho, é o esforço. E é uma determinação de Jesus quando diz: comerá do suor do teu rosto. Segundo, a bênção do Senhor enriquece. Se Deus prospera o seu caminho, você não pode desperdiçar as bênçãos de Deus. Aquele fato de guardar ali é um indicativo de que você tem que ser gestor daquilo que Deus vai entregar nas suas mãos. Eu acho isso um ponto crucial, Aaron. E Crucial. muitas das vezes é por isso que a pessoa não prospera, não tem uma empresa de sucesso, porque negligencia a sua parte. Deus, ele Sim, quer abençoar todo mundo. Mas sim. o que ele não vai a única coisa que ele não vai fazer é a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. O senhor falou, É. quando Deus quer abençoar, ele abençoa. Isso eu concordo. Mas eu ficar aqui, eu vou chegar, vou ficar o dia todo lá sentado no sofá, assistindo televisão, esperando que Deus mande a bênção, que minha empresa cresça e chuva de clientes. Pô, se eu não fizer a minha parte de trabalhar, como é que Isaac Deus. teve que cavar os poços, né? Deu água, mas ele cavou, né? Aí, aí tem tanta. A pessoa não quer estudar, não quer se aprimorar, não quer se esforçar e quer que Deus dê de mão beijada. Pô, aí também, é como eu digo, Deus ele não é um gênio da lâmpada que você esfrega e ele vai cumprir seus desejos. Deus, ele é Deus. Ele abençoa, ele é amor, ele é galardoador. Isso é óbvio, isso a gente concorda. Mas o que ele não vai fazer é você estar lá negligenciando as suas obrigações e querer que Deus faça, sendo que você deveria estar fazendo a sua parte. Sim, sim. Ele não admite a ideia passiva, né? Preguiçosa. É, Deus é contra, tipo assim, você viver estático, né? A própria criação, a fisiologia humana Deus criou o corpo para estar em movimento. Se você ficar paralisado demais, você sente dor nos ossos, você é, atrofia. Então Deus sempre procura que o homem reaja e haja, né? Chegai-vos a mim, quem toma atitude é o homem, e eu me chegarei a vós. Chegai-vos a mim. Tome uma atitude. O que tem na mão, Moisés? Uma vara. Toca nas águas. O milagre eu vou fazer, mas você tem que provocar, né, o acontecimento. Você tem que provocar o acontecimento. Você tem que agir. isso, não pode deixar de fazer a nossa parte. E eu quero entrar num assunto sobre o Elon Musk, né, que é um grande empresário mundial, todo mundo, eu Ele não acredito que tá todo ouvindo mundo aqui não, conhece, né, irmão? Até que não. mas, Falando bem de você, viu, Elon Musk? mas antes de falar, de entrar nesse assunto, pastor, eu quero pedir para você que está nos assistindo, é, se inscreve aqui no canal, clica nesse botão de se inscrever, curte o vídeo, compartilha para os seus amigos, porque o que a gente está falando aqui é de muita importância para o seu crescimento, principal, não só o crescimento financeiro, mas crescimento espiritual também. Manda para aquele seu amigo que você acha
que essa live vai abençoar ele, que vai ser significativa na vida dele, porque com certeza aqui, como eu sempre falo em todos os podcasts que eu faço, todos os episódios, eu nunca trago alguém aqui aleatoriamente, eu sempre seleciono bem as pessoas com quem eu convido, que vem aqui no nosso podcast, porque são pessoas realmente da minha confiança, pessoas que eu acredito no trabalho, pessoas que com certeza vai agregar muito na sua vida. Então curte aqui esse vídeo, compartilha, né? E também deixar você ciente de que essa live, a live das lives, ela é um oferecimento da Space Contabilidade, que está sempre trazendo aqui conteúdos, informações, investindo também no seu sucesso, porque a gente acredita no seu sucesso. Quer prosperar, quer abrir sua empresa, conte com a gente, conte com a Space Contabilidade, já entra no nosso site www.spacecontabilidade.com.br, nos segue nas redes sociais, que com certeza a gente tem muito para agregar e trabalhando junto com você para a sua prosperidade, né? Eu não vou descansar até você ter sucesso. E aproveitando em redes sociais também, já segue o nosso pastor aí, a gente vai estar passando na telinha o Instagram dele, o contato do nosso pastor. Inclusive, pastor, o senhor dá aula de teologia, não é isso? Como é que seria? Pode falar para o pessoal. Na verdade, eu sou professor de teologia, né? Ministro, mas nos últimos tempos o Senhor me deu uma direção para a gente criar uma mentoria voltada para a homilética, né? Para ajudar os novos pregadores, pregadoras a entender o universo de estrutura de sermão, compreender melhor o que é uma boa introdução de mensagem, desenvolvimento, conclusão, um pouco de oratória, de entender o que é retórica, né? Às vezes essas palavras soam assim como algo estranho, né? O pregador simples acredita que não precisa de nada disso, mas eu entendo que a pregação é um caminho, um universo onde você tem que ser comunicável. A pessoa que está sentada precisa compreender o que você está pregando. Então, eu estou à disposição, está lá no meu Instagram, né? @Francisco Oliveira. E tem alguns recortes lá de que a gente traz alguma coisinha. E eu tenho certeza que será muito bom para o seu crescimento ministerial. Então, quem quiser contratar o seu serviço, quiser fazer parte disso, né? Ter esses cursos com o senhor, pode entrar em contato com o número que a gente está divulgando aqui na Sim, tela. sim, sim, sim. E também pode te chamar nas redes sociais, Sim, sim. que é Francisco Oliveira Oficial, não é isso? Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no direct. Isso aí. Então, já entrando nesse assunto do Elon Musk, né? É, realmente, como empreendedor, eu acho que ele é uma referência, né? Porque imagina uma pessoa que consegue ter tantas empresas. Não sei se eu acompanha muito a vida do Elon Musk, mas eu fico muito antenado nas coisas que ele faz, e principalmente nas empresas onde ele está envolvido. Por exemplo, a Elon Musk ele é responsável por empresas como a Tesla, como a SpaceX, né? Que é uma empresa de exploração espacial, empresas como a X agora, que é a antiga Twitter, então Starlink a também. Starlink, então são empresas que realmente ele já conseguiu um sucesso profissional, empresarial, que ele chega a ter até influência política em vários países do mundo, né? E justamente entrando nessa empresa da Starlink, que é uma das empresas que mais me chamam a atenção quando se fala de Elon Musk, porque a Starlink é uma empresa que ela está desenvolvendo um chip, onde esse chip ele vai ter influência, né, na questão neural da pessoa. Então ele promete que um paralítico, por exemplo, ele volte a andar, que pessoas que tenham problemas de locomoção possam voltar a ter isso, ou quem sabe até com a força do pensamento conseguir ter habilidades que ela não tinha por conta da questão física, né? De alguma deficiência física, algum problema físico que ela tenha. Mas isso me intriga muito quando a gente fala na questão espiritual. E isso já é bem discutido na internet, porque muitas pessoas levantam a hipótese: pô, será que o Elon Musk não é o anticristo? Será que o Elon Musk não é a pessoa que vai, através dele, criar tudo isso? Eu, particularmente, acho que Jesus vai voltar em poucos anos. Eu não acho que vai levar mais de 100 anos, não. Talvez eu mesmo alcance esse período de Cristo voltar, e se ele voltar, eu vou com ele. Mas será que o Elon Musk pode ser o anticristo?
Você me complicou aí, mas a gente vai tentar responder, porque na verdade esses pensamentos sobre anticristo não é fruto do nosso momento. Sempre houve discussões, né? Nomes foram citados, inclusive Napoleão Bonaparte se dizia na época que ele era o próprio Adolf Hitler, né? Para aquela época ali, os judeus e a comunidade cristã já cravava que Adolf Hitler era o anticristo, né? E outras personalidades que tiveram a ação, veja bem, do espírito do anticristo, que é completamente diferente da pessoa do anticristo, aquele propriamente dito, aquele que virá, né? Então, nomes surgiram. Outro dia se comentaram que era o Macron, né? Emmanuel Macron, porque Emmanuel, Deus conosco, Macron, o Grande. Então, pegaram o nome dele, fizeram uma associação e depois disseram: não, Macron é muito fraco para ser um anticristo. E eu, porque existem correntes teológicas de que ele precisa ser judeu para enganar os judeus, né? Está escrito lá, e depois ele se manifestará quando vai proibir o sacrifício no templo e os judeus vão reconhecer que ele não é o Messias. Agora, Elon Musk é aqueles gênios, né? Que surge a cada tempo, a cada década surge um gênio. E esse é fenomenal no aspecto tecnológico, né? Lança, inclusive, acho que está pautando aí lançar celular sem operadoras de telefonia, né? E isso Via é, satélite. soube disso também, acompanhei E isso. aí vai quebrar Vai muitas quebrar empresas, muita gente. né? Já está lançando aí. Eu penso que toda essa tecnologia aponta para o futuro, né? O Daniel profetizou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Não tem como eu não imaginar que essa tecnologia dele não estará a serviço do anticristo. Por quê? Entre tantos pontos das ações do anticristo é o controle da população. Segundo, monitoração. Né? Ele precisa saber onde cada indivíduo está. Essa tecnologia, eu brinquei até agora, essa tecnologia é tão avançada, eu sei que tem um algoritmo que tem aqui comandos no celular, que o que eu estou falando aqui parece que estão gravando, né? Curioso, você fala aqui sobre roupa, quando você vai no Instagram, tá lá uma postagem de roupa. Agora, nos animais já colocam aqueles sensores, né? Para observar o crescimento, desenvolvimento, mas também saber onde o animal está. É fácil achar. Eu até brinco assim, se essa tecnologia não. Porque se você pegar o Google Maps aí e clicar, vai aparecer essa rua aqui, né? Mas aí me preocupa assim, eu estou falando aqui agora e de repente eles estão ouvindo as nossas conversas. Essa questão, Gabriel, do chip me preocupa, porque tem crente dizendo que o chip pode colocar tranquilo na fonte, na mão. O que a gente precisa atentar é que o 666 não será escrito 666 na testa. Uma tatuagem assim, Não, né? não, não. Tá escrito lá, quem for sábio, calcule. Ou seja, é um código. É um código. Quer dizer, existe tecnologia que através de um chip, está todo o seu banco de dados ali, suas contas bancárias, né? Toda a movimentação financeira. A tendência é essa, certo? Eu vejo com preocupação, não tenho interesse de colocar chip nenhum. Não quero. Eu tô brincando com o rapaz aqui que tá, como é o nome dele? É Gilson. o Gilson, né? Que a gente vai voltar para a roça, criar, plantar, para na hora que chegar. Isso, inclusive, assim, ó, tá dentro da pauta, porque nos Estados Unidos eles acreditam tanto nisso que eles criam casas de refúgio. Os bunkers já estão migrando para os lugares remotos para estar ali plantando, né? A chamada sobrevivência, né? Subsistência. Agora, eu não posso cravar, e eu acredito que ele não é o anticristo, não.
Eu acredito que a tecnologia dele estará a serviço, mas ele, o Tive, anticristo, não. tive que a tecnologia ela está se evoluindo, né? E tudo tende ao que diz na Bíblia, né? Por exemplo, a única moeda mundial, a criptomoeda está aí, Sim, entendeu? As coisas evoluem tão rápido que disso aí, para daqui a 10, 15 anos, de fato, o anticristo aparecer, é algo que realmente é possível, né? Eu também acredito que não, que o Elon Musk não seria propriamente dito o anticristo, mas talvez ali, né, através da empresa dele, de algumas empresas dele, é uma possibilidade. o fato é o seguinte, se a gente olhar os sinais do que está acontecendo, existem coisas que a gente ainda não sabe, mas nos países mais avançados, eles já estão operando, como diz o ditado, operando em alta com esses chips aí. É, eu vi até uma reportagem que na China o rapaz foi pagar as contas dele com cartão, a menina do caixa deu risada, né? O cartão plásticozinho assim, que lá passa o É só chip, encostar encosta e as meninas não têm muito trabalho, né? Inclusive a gente precisa discutir também a questão da inteligência artificial, né? Que é outra coisa, se que, que, pensar, absurda, que né? você vê que você passa na rua, se eu não me engano, na China ou no Japão, cara, você passa na rua, as câmeras já identificam facilmente ali e É, já, imagine, para ter o já controle. sabe tudo da sua vida É ali, né? utilizada pro bem, obviamente as autoridades vêem um Sim, ladrão, sim, sim, alguém ali para prender, fica muito mais fácil, mas sim. também Que na verdade é monitorando a nossa vida, né? A nossa vida hoje não existe mais privacidade na rua. E eu acho que a gente deve ter muito cuidado porque em todo canto tem uma câmera voltada para você. E é por isso que eu digo que essa tecnologia vai estar a serviço do anticristo, né? isso aí. Mas é uma tarefa muito, é um assunto muito pertinente, né? Inclusive você que está nos acompanhando aqui no YouTube, não só no YouTube, mas também nos aplicativos de streaming, né? No Spotify, na Deezer, porque, para quem não sabe, o nosso podcast também vai estar disponível nessas principais plataformas de streaming, né? De áudio. Deixa aqui nos comentários o que que você acha. Você acha que o Elon Musk pode ser o anticristo? Você acha que que de fato as empresas dele podem estar a favor do anticristo quando vier? O que é que você acha em relação a esse tema? Deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber, né, o que é que as pessoas estão pensando, o que é que as pessoas entendem sobre isso. E também, Pastor Francisco, entrando mais para um assunto aqui voltado à educação do empreendedor, criar planejamento e estratégia é fundamental, né, para todo mundo. Então, tanto que eu separei até um versículo em Lucas 14, 28 que diz: Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, quando vê se tem com o que acabar? Então, o planejamento ele é essencial, né, para a vida de todo empreendedor, principalmente quando é um empreendedor cristão. Na verdade, assim, eu fico observando algumas pessoas que se frustram, né? Porque não atentaram para isso. Nós vivemos uma época aqui no Brasil da chamada multinível, né? Depois surgiram O marketing a multinível, que eu marketing, já participei disso aí, eu é, confesso. depois veio o Telex Free, aí veio os investimentos. Então sempre surgia um movimento, as pessoas migravam, tomavam palestra. Eu cheguei a tomar umas palestras de coaches maravilhosos que dava vontade de você vender o produto ao poste que você encontrava na rua. Mas de repente aquilo ali me fez entender que não era todo mundo que ia conseguir. O camarada que criou a ideia, e dizem que quem ganha dinheiro é quem cria, né? Ele criou a ideia, criou a rede dele que fazia com que essas pessoas trabalhassem em função dele. E o que fez muito se frustrar é que saiu disso, entrou em outro negócio, investiu em outro e de repente gastou as suas economias e não conquistaram nada. Conheço diversas pessoas frustradas nessa área.
Então, se você vai investir em um negócio, você tem que avaliar. Fazer o reconhecimento, inclusive, do lugar. Poxa, que interessante eu abrir um salão de beleza nesse lugar ermo. Que é, inclusive, a contabilidade ajuda nisso, porque o IBGE tem um estudo geográfico onde a gente estuda se aquele local, aquela região, ela é favorável para o estabelecimento daquela pessoa. Porque imagine, um local que é válido para um mercado, talvez não seja válido para E, na verdade, existem profissionais preparados, um- não custa nada você sentar para ouvir, tomar um curso, participar de palestras de pessoas que entendam dessa área, porque a humildade é importante nisso. Se você tá se lançando num mercado que você não conhece, né? Uma coisa é você vir de baixo, por exemplo. Eu tenho um primo que ele começou vendendo requeijão e foi vendendo e abriu uma banca e foi vendendo, daqui a pouco foi para um laticínio. Ele tem a experiência prática. Talvez ele não estudou o mercado do marketing ou todas as ideias, né? Mas prosperou porque a prática, né? A herança familiar que passou de avô e tal é completamente diferente. Mas eu acredito que o planejamento é essencial não só para isso, para a vida, né? Planejar com casamento, certeza. enfim, tudo, né? Você está casando aí daqui uns dias aí e Deus abençoe. Isso aí. O planejamento é fundamental. Então, a contabilidade, ela ajuda muito para você que é empreendedor, né? O, outra coisa também que a gente já falou sobre honestidade, né, integridade, mas é bom a gente também chamar a atenção, porque eu sempre falo pro meu cliente, olha só, eu sempre vou te orientar com base no que a lei, ela diz, o que a lei estabelece. Por quê? Porque eu como contador, eu preciso proteger legalmente o meu cliente. Eu não posso deixar ele exposto lá na frente sofrer uma multa, uma penalidade da lei. Então, eu não vou dizer nunca vou dizer para o meu cliente, olha, sonegue o imposto, não pague tal imposto, faça desse jeito, declare só X e deixa Y se declarar, porque eu sei que a Receita Federal é uma instituição que tem milhões de reais investidos ali em tecnologia, em pessoas capacitadas para fiscalizar. Então, poxa, será que eu, você sozinho, vou ser capaz de ludibriar uma empresa que tem tanto investimento em tecnologia para fiscalização? Então, eu não vou entrar nesse meio, nesse caminho. Então, eu oriento sempre o meu cliente, olha, se tem que fazer, faça da forma certa. Vamos fazer agora o caminho para prosperar, o caminho para conseguir ter um lucro maior. Bora fazer o planejamento tributário. Bora encontrar estratégias dentro do que eu, como contador, do que a contabilidade, o planejamento financeiro, ele pode proporcionar para que você prospere e tenha um lucro maior. Entendeu? Bora diversificar. Você abriu uma empresa, começou a ter um lucro legal, e aí agora, será que não é interessante você abrir um outro negócio? E aí, tendo dois, três negócios, já não traga para você um lucro maior como pessoa física? E tem várias estratégias que a gente utiliza para que o empreendedor ele tenha de fato uma prosperidade, pague menos imposto e consiga de fato crescer, não é isso? Eu só queria perguntar pro Gilson. Gilson, quanto tempo a gente já tem de podcast mesmo? Uma hora. Já temos uma hora. Então a gente já vai seguir, né? Porque aqui na Live das Lives a gente costuma deixar como padrão esse tempo para gravação, até para também não ocupar todo o seu tempo, pastor, que a gente sabe que o senhor tem Para mim foi várias um prazer atividades. estar com vocês aqui. A gente discutiu temas bons, importantes. Espero que tenha contribuído aí para você ouvinte e que você possa estar comentando e inclusive cada um na sua área, né? A minha área é mais teológica e fazendo observações no mundo do empreendedorismo cristão, mas ele é a pessoa mais capacitada aí para você procurar e te dar umas dicas interessantes, né? Na questão de como você empreender, estudar o mercado, é importante. Eu sei que tem gente que vai ouvir isso aqui e que está frustrado, tenta vencer na vida e não consegue. Já tentou numa área, não deu certo, tentou outra, não deu certo. Mas dessa vez
vai dar certo, porque você vai fazer de modo certo e Deus vai colocar a mão sobre a sua ação. E eu tenho certeza que depois você vai entrar nessa live e comentar, ó. Rapaz, depois desse dia a minha visão mudou. Deus me abençoou muito. Não esqueça da gente, não. Pelo menos para pagar um café, que café tá caro. Deus abençoe. Isso aí, pessoal. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, a todos que comentaram aqui, que se inscreveram no canal, curtiram, compartilharam. Se você ainda não fez isso, ainda tem essa oportunidade, curte o vídeo, compartilha, porque a Space Contabilidade ela faz isso aqui de forma gratuita para levar o conhecimento para você, para abençoar a sua vida. Eu mesmo, pastor, já vi pessoas chorando no telefone comigo, falando comigo, porque ficaram anos e anos, pessoas com 50, 60, 70 anos, frustradas porque não tiveram sucesso profissional e a Space Contabilidade ela está aqui para te ajudar a ter esse sucesso, para te ajudar a alavancar o seu negócio, tá? Então, precisa de um contador? Eu estou à disposição. Quer prosperar? A Space Contabilidade é a empresa certa para você contar, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e até a próxima live daquela que não é só uma live, é a live das lives. Tchau, tchau.